Paulo aqui de Miranda, e em nome deles eu queria homenagear todos que estão na mesa, homenagear os estudantes medalhistas como um todo, e dizer a alegria de estar aqui hoje. E por que essa data? Hoje essa data é reconhecida. Essa coluna é do Paulo César de Noronha, Jornal Diário. E ele fala na coluna: incentiva as boas novas. Durante o meu curso de ensino médio, eu fui estudante de uma turma especial, na época comercialense, Sagrado Coração de Jesus. E eu lembro que a nossa turma, de 40 e poucos alunos, nós tiramos os 14 primeiros lugares do vestibular de 1980. E uma turma excepcional. Lá se passaram vários alunos de medicina, alunos do ITA, o Alto Real, eu lembro o nome ainda, alunos do Instituto Militar de Aquilas Negras. E a partir daí eu fui observando, recentemente convivendo com a minha sobrinha, Luísa, filha de João Milton. Ela foi 2 vezes também premiada com essas medalhas. E eu sempre observava que os medalhistas nas Olimpíadas nacionais e internacionais, seja de natação, de física, de modalidade esportiva, eles são homenageados como todos os medalhistas, as pessoas que estudam, as pessoas que vão transformar o país, as pessoas que vão inovar, as pessoas que são referências do país na educação, que vão gerar novas tecnologias. Simplesmente elas tiravam essas notas excepcionais e não via sobre o conhecimento público, a dimensão do que ela representava. Durante o meu mandato como deputado estadual, me surpreendeu também muitos resultados da educação do Ceará. Das 100 melhores escolas de ensino fundamental, pública, 82 são do Ceará. Das 100 melhores públicas do ensino médio, 13 são do Ceará. Resumindo, 82 das 100 melhores escolas públicas do Brasil são do Ceará. 3 das 100 melhores cursos de são do Ceará. E isso extensivo também ao setor privado. Houve a revolução. Naquele ano que eu fiz vestibular, apenas um aluno passou no ITA, foi o Alto Real. Hoje quantos passam, deputados? Quase meio a meio com São Paulo. Eu vi um professor contar a história aqui na sala, talvez o Júlio vai contar depois, de quando um professor, o professor Nazareno, foi ao Rio de Janeiro e procurou o colégio militar lá e queria trazer para o Ceará um pouco dessa experiência para se passar no ITA. E pediu as apostilas. Eu acho que é muito engraçada a narrativa. O coronel disse assim para ele: nós vamos lá para você mesmo, porque lá você não vai ter professor para ensinar tão bem, esse povo tirar tanta nota boa. Entregou as apostilas para o professor Nazareno. Naquele tempo passava um do Ceará, 2, 3. Passaram-se uns 5 anos, o Ceará estava quase disputando no mesmo nível, acima do Rio de Janeiro, e no mesmo nível de São Paulo, proporcionalmente superior. E aí ele voltou para lá para agradecer. E agradecer humildemente a ele, e eles hoje voltam para o Ceará, inclusive alunos do Brasil todo, para estudar na rede privada aqui. E essa data precisava ser escolhida com data. Eu acho que essa data não podia ter melhor nome de um homem que, na minha opinião, revolucionou a educação no setor privado. Se eu fosse falar do setor público, eu falaria em Edgar Arminian, professor Edgar Arminian, que criou o PAI, que é o Programa da Alfabetização na Idade Séria, que fez 10 anos no ano passado. E se eu fosse falar de ensino privado, eu faria do professor Ari, sabe? Seu pai. Porque foi ele que revolucionou. Os colégios Faria Preto e o Aritsá, obviamente isso do 7 de setembro, os outros, mas eles conseguiram resultados excepcionais e que puxaram outros colégios, né? Vieram os outros, o Cristo, outros colégios que os novos estão chegando, mas foi o início desse processo. E o Ceará realmente hoje é fantástico a gente dizer, imaginar que a gente tem mais de 50% das medalhas, todo 40% das medalhas internacionais. A gente varia de 20% a 60%, 70% das medalhas nacionais.
Um estado que só tem 4% da população brasileira, né? Eu me lembro que na faculdade o professor não é mais vivo, ele dizia assim: será se nós somos gênios, gênio, ou se também a estrutura que está montada no país, os professores, né? Na verdade a gente sabe que é muito. Então eu queria parabenizar em todos que fazem o Colégio 7 de Setembro, os que fazem o Colégio Militar, que também dá um exemplo, uma referência nacional fantástico, o Aguiçá, o Faria Preto, eu levo também ao Cristo, aos outros colégios, posso estar esquecendo de alguns, João vai completar depois, mas vocês são tantos colégios que fazem um trabalho fantástico no Ceará, que só nos dá uma certeza: a gente está no caminho certo, se transformar o mundo pela educação. Aqui a gente vai sair para outra fase, que é a fase de conseguir transformar esses talentos em geradores de novas tecnologias, para a gente ter competitividade em todos os níveis, e é esse processo que vai fazer realmente o Ceará cada vez avançar mais. O Ceará tem dado muitos exemplos. Vocês têm uma ideia? Se o Ceará esse ano reduziu 53% o índice de crimes violentos, o chamado crime violento intencional, CVI, foi tecnologia. Foi um programazinho de computador que ajudou, certo? Que através de 5 meliantes, 5 ladrãozinhos de telefone de ponta de rua, canalizando aqui 5 telefones, você monta um sistema de computadores que consegue, pela ligação que ele faz ao chefe dele, ao chefe maior dele, ele vai canalizando quem são os que recebem mais ligação do crime. E com isso foi mapeado os criminosos do Ceará através de um método bem simples e inovador. O espia, que também foi desenvolvido aqui no estado do Ceará e que hoje está sendo copiado pelo país, consegue hoje, com o sistema de câmera que conecta todo o sistema de informação, pegar 19 de cada 20 carros roubados do estado do Ceará. De cada 20 carros roubados do estado do Ceará, 19 estão sendo recuperados. Nem São Paulo, com um programa de computador muito mais moderno, importado dos Estados Unidos, conseguiram semelhança com isso. Isso foi através de conhecimento, através de tecnologia, através de observatório, e associando os militares, a universidade, a tecnologia, a informação e o conhecimento. Portanto, eu falei aqui, mas eu podia ter falado na saúde. Hoje, você faz a tomografia do Crateús, e o cara está dando laudo, vai estar em São Paulo, vai estar nos Estados Unidos, vai estar em Israel, por laudo à distância. Hoje você opera uma pessoa, coloca um robôzinho aqui, e o cara só opera aqui. Então, a revolução tecnológica, ela passou todo pelo conhecimento e pelas universidades. Vocês vão chegar nas universidades, nos doutorados, nos pós-doutorados. Certamente muitos de vocês estudarão no Brasil, outros fora. Certamente muitos de vocês vão ocupar cargos importantes na vida e vão ajudar a transformar esse mundo num mundo melhor. Então, em nome de vocês, e aqui eu vou brincar, quando eu estou muito, professor Thales, eles têm um apelidozinho para nós, né? Vocês sabem qual é. E eu chamava CDI, né? CDF. É o apelido dos estudantes. E eu costumo chamá-los de vagabundo também, os que gostavam de estudar. Porque é impressionante. A gente que estuda, a gente que quer fazer a diferença, a gente precisa ser notado, ser respeitado e ser considerado, mas até mesmo dentro do sistema, existe uma certa tentativa de oprimir as pessoas que querem ser referência, querem ser. Então, em nome de todos esses que perdem os seus dias, suas horas, suas madrugadas, que amam ajudar e que querem transformar o Estado de Ceará, o Brasil e o mundo para uma coisa melhor, em nome de quem ama o ensino, em nome de vocês que muitas vezes sacrificam os momentos de lazer, eu queria, assim, de coração, agradecê-los e dizer que a gente tem confiança, graças a vocês, graças aos que fazem o ensino, de que o Ceará está no caminho certo. Eu gostaria de, quebrar no protocolo, pedir para chamar uma pessoa aqui que sem ele a gente não tinha começado esse trabalho.
ele, o professor João Milton, o professor Dr. João Milton, ele me ajudou muito a organizar esse evento. E ele vai passar com mais detalhes o que ele representa nesse momento, quantas medalhas e como é que está sendo estruturado nesse momento hoje. Então, de coração, parabéns! Boa tarde a todos, a todos. Excelentíssimo senhor deputado Carlos Felipe, meu irmão, de longa trajetória, nós somos companheiros, ele é padrinho de Luísa, não quero nem falar em Luísa para não me emocionar antes do final. Excelentíssimo professor Dr. Sérgio Melo, maior referência da Química do Brasil. Dr. Thales de Sá Cavalcante, esse homem extraordinário pela imortalidade de diversas academias intelectuais e científicas. Coronel Kennedy, a quem eu saúdo a todos os militares presentes das nossas corporações estaduais, bombeiro militar. Coronel Evangelista, essa figura extraordinária que veio da Bahia, chefiar, comandar o nosso colégio militar, que tem dado uma grande contribuição. Dr. Henrique Soares, descendente de uma das melhores famílias educacionais do Estado, da tradição de Edmir, da tradição de Mila, da tradição de Edilson Brasil Soares. Eu começo saudando as pessoas que estão aqui na minha condição, os pais e mães. Só nós sabemos o esforço que é para esse jovem chegar nesse nível, nesse alto nível educacional e científico. Saúdo os mestres, os professores, que no dia a dia fazem do seu trabalho uma missão. Duas profissões têm forte característica de missão: o magistério, deputado Carlos Felipe, e a medicina. O deputado Carlos Felipe ele foi um tanto quanto modesto, porque ele saiu daqui do Ceará e foi fazer o Instituto do Câncer no Rio de Janeiro. E em todas as residências que ele fez, além de tirar os primeiros lugares na medicina, na UFC em 80, ele tirou o primeiro lugar no Rio de Janeiro, na mastologia, na cirurgia geral e na cirurgia oncológica. Ele é um grande cirurgião oncológico que já me operou 3 vezes, só para vocês terem ideia de como eu confio nele. Tá certo? E queria agora falar diretamente com vocês, que são hoje as nossas estrelas. O Ceará, minha gente, tem feito um dever de casa extraordinário à educação pública. Hoje eu presido um instituto que a gente tem como missão o assessoramento parlamentar. E nós consolidamos, nessa atual gestão que começou há 5 meses, um boletim da educação básica. E o Estado do Ceará, na área pública, no ensino fundamental, 4ª série e 5º ano, ele melhorou de 2005, que foi o primeiro IDEB, de uma nota de 2,8 para há 12 anos, em 2017, a gente chegar a 6,1. Não tem precedente que outro estado tenha alcançado um ritmo de melhoria na educação básica pública como o estado do Ceará. 6,1 tá bom quando a gente compara a evolução, mas nós precisamos ser mais ousados. E aí eu gostaria de citar que o verso do boletim, ele tem consolidado para os 184 municípios o desempenho de 2005, 7, 9, 11, 13, 15 e 17. E a gente não poderia deixar de citar, doutor Sérgio Melo, o exemplo e a referência que tem sido as gestões do município de Sobral, principalmente na melhoria da educação básica. O INESP, que é o instituto que eu presido, a gente também criou um indicador per capita, a gente premiações, ouro, prata, bronze e menções honrosas, e dividimos por 100 mil pessoas. Para nossa surpresa, o município mais premiado proporcionalmente, deputado Carlos Felipe, é a pequena Jijoca de Jericoacoara. Tem proporcionalmente tipo 50
50 medalhas por 100 mil habitantes. E o segundo, e eu gostaria de citá-lo, é a pequena Cariré, que nós temos aqui a presença do vereador Rômulo Ponte, que vereador Rômulo Ponte, ele enceta um movimento que a gente quer criar no estado do Ceará. Nós já temos grandes resultados, somos hoje o melhor estado no global das Olimpíadas Científicas de Ciências Exatas e da Natureza, matemática, física, química, biologia, mas a gente precisa penetrar no sertão, a gente precisa chegar nas pequenas localidades, e aí o vereador Rômulo está tendo essa mesma iniciativa com todos os premiados do município de Cariré. Eu queria dizer para vocês que nós já estamos pelo 5º ano consecutivo fazendo essa mesma sessão solene. Começamos com as matemáticas públicas e a OBM, depois foi a OBM, a OBMEP, a OBF e a OBFE, depois a gente incorporou a OBQ e a ONC. Temos interesse de incorporar uma outra sessão solene com essas outras disciplinas como astronomia e informática, robótica, porque o plenário não comporta mais tantas medalhas. Por isso que a gente manteve esse corte, mas temos o interesse, o mandato do deputado Carlos Felipe, que criou o Dia do Medalhista Estadual, e internacional e nacional, e ao mesmo tempo, essa sessão solene ela tem um recorte de alto nível. Ninguém chegou hoje a esse dia para ser homenageado pela família que nasceu, pela raça, pelo sexo, todo mundo chegou por um critério, aquele que deve prevalecer desde que você tenha condições de equidade, a meritocracia. E é isso que eu e o deputado Carlos Felipe temos acreditado há 5 anos, que é possível a gente ter uma postura de fazer com que o poder público promova essa sessão solene. E aí, gente, eu olho assim o futuro de vocês com um prognóstico excepcional. E aqui eu olho aqui na minha esquerda, ela, Ivna Ferreira Gomes, pode se levantar, Ivna, por favor. Para quem não conheceu Ivna Ferreira Gomes, ano passado ela estava aqui na frente, e hoje ela está ali, porque só conseguiu uma medalha, ela está meio fraca nesse ano. A Ivna, ano passado, foi a primeira mulher brasileira, não é cearense, a primeira mulher brasileira a obter uma medalha de ouro na Olimpíada Internacional em qualquer disciplina. Ela foi de química, mas ela foi a primeira mulher a se tornar uma referência de obter. Esse ano, infelizmente, a gente não conseguiu repetir o resultado, apesar das 15 medalhas das Olimpíadas Internacionais de Física, Química e Matemática, a gente só obteve prata e bronze. Das 15, 7 são de estudantes de escolas cearenses. E a gente não pode deixar a Ivna. A Ivna, ela sempre me emociona muito, porque ela é muito próxima da minha filha. E recentemente ela mandou uma mensagem para fazer a diferença. Ora, quem faz a diferença é você. O prognóstico de vocês, gente, é o mesmo da Ivna, um dos primeiros lugares da medicina de 2018. O prognóstico de vocês é vocês, como a Ivna, já ter sido procurado, professor Sérgio Melo, pelo maior pesquisador cearense na área médica, doutor Rodorico Moraes. Ele nem sabia que eu conhecia a Ivna. Disse: João Milton, eu tenho agora uma pérola no meu laboratório. O doutor Rodorico é o pesquisador médico, fisiologista, assim como eu sou fisiologista, que desenvolveu o experimento da pele de tilápia, que o INESP vamos publicar não só a história, deputado Carlos Felipe, como vários experimentos relacionados à pele de tilápia. E a Ivna, já uma medalhista internacional de ouro de química, já ingressou diretamente em um laboratório de pesquisa. Não teria melhor lugar para você, viu, Ivna? E aí, gente, só para encerrar, hoje o instituto que eu presido, ele está se mobilizando
nós vamos apresentar a todos os deputados estaduais um recorte das menções honrosas. Nós estamos aqui em uma sessão solene que o recorte é o alto nível, né? Assim, o prognóstico de vocês é o mais positivo possível de sucesso no ITA, de sucesso no IME. Praticamente não tem hoje aprovação no ITA e no IME quem não tenha passado por uma experiência de Olimpíada Científica, correto, doutor Thales? Praticamente toda essa geração de 5 anos para cá foi medalhista de Olimpíada Científica. E vocês, seja da pequena Cariré, seja de Barbalha, seja de Aracoiaba, seja do Marcelino Champagnat, que foi dirigido aqui pelo nosso coordenador da CEFOR, o Eduardo, tá certo? Vocês orgulham o estado do Ceará. E a Assembleia e o Instituto, né, enquanto poder público, nós não poderíamos deixar de fazer essa comemoração. Isso aqui é como se a gente estivesse fazendo o Nobel da ciência cearense, doutor Sérgio. Valorizá-los é nossa obrigação, mas o futuro de vocês é muito promissor. E aí o INESP volta sua energia para trabalhar as menções honrosas junto aos deputados. O deputado Carlos Felipe vai receber um boletim de Crateús com o nome e a escola de cada menção honrosa. E ele vai tentar falar com o prefeito para que esse menino possa receber um treinamento. E assim será com todos os deputados. Os deputados, a maioria são votados no interior do estado. E a maioria são vinculados a gestores municipais e lideranças assim como o vereador Romulo. E a ideia é a gente contaminar todo o estado do Ceará nesse ciclo de preparação para as Olimpíadas Científicas. Quem, por conta própria, já atingiu uma menção honrosa, Henrique, já demonstra um interesse pela matemática, já demonstra um interesse pela física, e é obrigação do poder público apoiar essa iniciativa. Mas também nós não podemos ficar limitados ao poder público. Eu vou articular junto às grandes organizações particulares, e esse é meu compromisso, a doutor Thales, a dona Hilda, a dona... quem está aqui, a Deise ou a Hilda? As duas, a Deise, a Hilda, ao Henrique Brasil Soares, ao doutor Otto de Sá Cavalcante, ao professor Nazareno, que eles abram a plataforma de treinamento para Olimpíadas e para a preparação do ITA, para as escolas públicas do interior e para esses alunos. Nós precisamos pensar, gente, é importante estar na ponta da matemática, é importante estar na ponta da física, mas a gente não pode esquecer da solidariedade. A gente não pode esquecer daqueles que hoje não têm as condições que vocês tiveram. Alguns superaram essas condições, mas nós temos hoje, só no nível 1 da OBMEP, Thales, quase 500 cearenses no interior do estado e na capital, menção honrosa, que precisam ser atendidos, que precisam de uma oportunidade diferenciada. E esse, juntamente com a permanência dessa Olimpíada Científica, que a gente homenageia professores, instituições e vocês, nós precisamos também pensar naqueles que já demonstram uma vocação para as ciências e que, infelizmente, a gente ainda não conseguiu promover uma oportunidade diferenciada. Encerro as minhas palavras agradecendo a presença de todos. Encerro as minhas palavras agradecendo ao meu irmão, né, meu irmão camarada, o deputado. A seguir, o deputado